Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para este terceiro domingo do Advento do ano A. O Evangelho deste dia se encontra lá em Mateus capítulo 11, versículos de 2 a 11, que diz assim: Naquele tempo João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amados irmãos e irmãs, esse texto ele pode causar muitas dúvidas em muitas pessoas, por isso que nós vamos ter que analisar um pouco do contexto histórico da época. Mas antes, só para poder dar um abraço aqui para duas pessoas, Souza Uacitze, acho que se lê assim, e Cristiane Souza Silva, são as duas novas pessoas que se tornaram membros aqui do canal. Quero acolher vocês com um grande abraço, que Deus abençoe. E você que de alguma forma quer ajudar financeiramente este trabalho de evangelização, torne-se membro do canal, clica aqui no Seja Membro, escolha, o Querigma é apenas R$5 ao mês, o discipulado já é um pouco mais caro, acho que é 25. Com ele você tem acesso, inclusive, com esse último, a um estudo completo do Credo Católico. Se você puder me ajudar, eu te agradeço imensamente. Mas vamos para o texto. Eu quero explicar para vocês o que estava acontecendo naquele tempo. Amados irmãos e irmãs, tinham muitas pessoas que eram seguidoras de João Batista, que elas não queriam acolher Jesus Cristo. Em alguns relatos bíblicos até mesmo aparecem que as pessoas tinham dúvida de qual batismo seguir. Se era para seguir o batismo de João ou o batismo já proposto pelo cristianismo, que vem do Cristo. E aí, na verdade, a gente percebe que tem essa dualidade dos chamados discípulos de João Batista. Essa seria a conotação. Só que o que acontece? Aqui fala-nos no versículo 2 que João estava preso. Ele estava preso porque ele criticava uma realidade que estava acontecendo. Herodes, ele tinha uma relação ilícita com a esposa do seu irmão Filipe, com Herodíades. Então, Herodes acaba pegando a esposa do irmão, que é totalmente equivocado. João não ficava calado, ele critica e, portanto, ele é preso. Isso aparece lá no capítulo de Mateus, no capítulo 14. Só que o que acontece? Ele escuta falar das obras de Cristo, ele apenas escuta, e envia discípulos para perguntarem, Ou seja, é você aquele que há de vir? Ou seja, é você que é o Messias? Ou a gente deve esperar uma outra pessoa? É claro que se a gente fosse pensar em muitas pessoas, elas iam começar a fazer um grande discurso, Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Alguém chega para você e diz assim: você é católico? Aí você começa: eu sou porque eu sou batizado, eu sou porque eu vou para a missa sempre, eu sou por causa disso, eu sou por causa disso, eu sou por causa disso. Começar a mostrar o currículo, O nosso currículo. Amados irmãos e irmãs, Jesus não fica fazendo isso. Jesus não vai discutir, não vai mostrar riqueza teológica, ele vai dizer: olha, vai dizer a João o seguinte, o que vocês estão vendo e ouvindo. É que eu estou fazendo. Os cegos voltam a ver, o paralítico volta a andar, enfim. Ou seja, as minhas obras. Ou seja, falem para ele que de fato eu estou pondo em prática, aquilo que falo. Tudo isso acontece porque lá no profeta Isaías, inclusive a gente viu isso na primeira leitura, era falado que nesse tempo messiânico ia acontecer tudo isso. Ou seja, mostrem para ele que está se cumprindo aquilo que estava sendo falado. Está se cumprindo em tudo. E, amados irmãos e irmãs, antes de a gente começar a criticar João Batista, nós muitas e muitas vezes também somos assim, Ficamos nas dúvidas. A gente está no advento, é tempo de espera, a espera também gera dúvidas, a espera também gera questionamentos. A mesma coisa aconteceu com João Batista. Mas a gente precisa aprender a observar os sinais dos tempos. Observar o que acontece ao nosso redor. É isso que nós somos chamados. E aí os discípulos então partiram e Jesus começa a falar à multidão. A multidão sempre representa aqueles que ainda não têm um comprometimento completo. A multidão é diferente dos discípulos.
E Jesus começa a dizer, eu quero vir para a parte principal, que Jesus disse que, na verdade, João Batista é mais do que um profeta. Ele até cita um texto de Malaquias, capítulo 3, que vai dizer, eis que envio meu mensageiro à tua frente que vai preparar o teu caminho. Ou seja, Jesus coloca João Batista no seu lugar. João Batista não é maior do que Jesus, mas ele é aquele que prepara. Muitas e muitas vezes nós não queremos ser aquele que prepara, nós queremos ser o centro, nós queremos ser o final das coisas. Eu estava conversando recentemente com um padre sobre isso, né? Eu dizia para ele, padre, hoje, eu gosto tanto de estudar a Bíblia, vocês sabem, me acompanham aqui no canal, que às vezes eu tenho dificuldade de falar de minha pessoa. Eu estou sabendo mais falar sobre Jesus, e tem que ser assim. Eu peço sempre a Jesus em minhas orações, Senhor, que eu fale mais de Ti do que fale de mim. Você que está assistindo esse canal e que vai fazer a celebração da palavra, que vai fazer a homilia, falemos de Cristo e não de nós. Né? Falemos de Cristo. Tem que ser assim, porque a nossa tarefa é preparar o caminho e não ser o caminho, e não ser o ponto de chegada. O ponto de chegada é a pessoa de Jesus Cristo. O caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não eu. Meu ponto é somente preparar e depois sair de cena, sumir, ser esquecido. Que bom que esqueçam de mim, mas que lembrem do Cristo. Ele vai até dizer, ninguém, né, nenhum dos profetas que já passaram, nenhum dos homens que já passaram é maior do que João Batista. Para dizer que ele era alguém, Jesus acaba confirmando a missão de João Batista. Né, confirmando isso. Veja que isso é muito importante para esse contexto que eu falava no início do vídeo, porque muitas pessoas que eram discípulos de João Batista não queriam seguir Jesus, mas Jesus confirma essa missão de João Batista. Mas ele vai dizer que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Para dizer o quê? Né? Que aquele que é menor vai superar a pessoa de João Batista. Menor em que sentido? Na humildade. Se nós queremos ser maior do que os outros, a gente tem que ser o menor, que senta nos últimos lugares. É nesse contexto. Esse texto de hoje, ele quer nos refletir sobre essa dinâmica todinha. E aí, até digo mais para vocês. Esse texto também acaba superando uma visão totalmente equivocada sobre a questão de Jesus Cristo. Muitos judeus esperavam a pessoa do Messias que vinha como um grande agitador político, né? Alguém militar, que viesse com poderio militar, que viesse salvar o povo através das guerras, através disso e daquilo. Quando você olha, aparece Jesus, alguém pacífico, alguém calmo, alguém tranquilo, alguém que se junta aos mais pecadores, aos mais humilhados, aos que vivem à margem da sociedade. E aí? Como é que fica essa situação? Né? Então, na verdade, esse texto também quer corrigir essa visão. Ele é o Messias, por tudo aquilo que ele fez. Não é aquilo que vocês estão esperando, não. Esqueçam essa visão, vamos corrigir a nossa visão. Não é? Esqueçam disso. Ele vem para poder salvar. Essa é a grande característica. E nós que queremos ser cristãos, a palavra cristão quer dizer aquele que segue o Cristo, nós devemos fazer a mesma coisa. Nós estamos permitindo que aqueles que não vejam também possam ver, aqueles que não andem também possam andar. Ou será que a gente está tapando a visão do irmão? A gente está fazendo com que o outro se cale, que fique mudo, que fique surdo, porque eu não permito que ele escute, que ele fale. Às vezes nós somos assim. Preparar-se para o Natal tem que ser o oposto disso. Eu preciso permitir que aquele que nunca fala tenha local de fala. Que aquele que nunca pôde escutar também possa ouvir. É assim que nós nos preparamos melhor para o Natal do Senhor. E só te lembrando, aqui neste final de vídeo, estão abertas as inscrições para o curso do Evangelho de Mateus, versículo por versículo. Se você gosta do meu jeito de explicar e você tem vontade de aprender mais sobre o Evangelho de Mateus, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque tem uns links aqui, tudo pronto para você. Faça parte, é um curso riquíssimo, tem muita coisa interessante para que a gente possa aprender. E eu espero por você nesse curso, para a gente juntos estudar muito, discutir muito, tá certo? Por menos de R$ 25 ao mês você pode ter acesso. Corre lá, dá uma conferida. Que Deus te abençoe.